Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez análise palpites dessa rodada de sexta-feira, dia 20 de março, rapaziada. Dois recados importantes. Primeiro que eu não vou gravar vídeo esse fim de semana, então vou gravar nessa sexta, mas sábado e domingo não vai rolar. Vou estar fazendo uma viagem aí e voltamos na segunda-feira. Então quem curte os palpites aí, é muito importante que você entre no meu grupo do Telegram 100% gratuito, que eu vou trabalhar o fim de semana lá, beleza? As operações do fim de semana que estão muito boas. Hoje a gente tem o March Madness, que é os playoffs do basquete universitário norte-americano, tá? Teremos o ATP de Miami rolando, então, meu irmão, é pegar green, não tem muito segredo, tem NBB, tem Euroliga, além de, claro, da NBA, fechou? Vou deixar pra vocês aqui, galera, no primeiro comentário ou na descrição, uma odd 5 especial da rodada de hoje aí, fechou? Então, vamos que vamos. Primeiro jogo, Brooklyn Nets e New York Knicks. Não esquece de deixar o like, se inscrever, que me ajuda muito, principalmente se você não é inscrito. Um clássico de Nova York, né? Brooklyn contra New York Knicks. Cara, não tem muito o que fazer aqui não. A equipe dos Knicks é muito mais time. O Nets está sem seu principal jogador, que é o Michael Porter Jr. Então, cara, eu pegaria aqui, né, o overpontos da equipe do New York Knicks. Eu acho que eles vencem bem, tá? Agora, um outro palpite que eu gostaria de pegar, cara, é os pontos do Karl Anthony Towns, tá? Mesmo pelo risco de blowout. Cara, ele é o pai do Brooklyn Nets, meu irmão. Não tem, ele sempre joga muito bem. Vou pegar esse último jogo aqui, meu irmão, que foi em 24 de novembro, mas teve um outro também aqui, ó. Teve dia 9 de novembro. Vou pegar esses últimos dois jogos aqui, ó. Nesse jogo aqui do dia 24 de novembro, que é o Anthony Towns fez 37 pontos, tá? E nesse outro jogo aqui no dia 9 de novembro, um foi dia 24, outro foi dia 9, ele foi o maior pontuador da partida novamente, com 28 pontos. Ou seja, nesses dois jogos aqui, né, a equipe do New York Knicks enfrentou os Nets em 3, né? Nos dois jogos, o Towns foi o maior pontuador da partida e fez o duplo-duplo. Isso porque ele tem muita vantagem contra o Nick Claxton, né, que é o pivô dos Nets no mismatch. E muito também, cara, porque ele joga bem contra os Nets, não sei. Parece que ele vai mais inspirado aí em alguma medida, não sei se é por ser um clássico e tal. Mas, cara, o Anthony Towns sempre joga muito bem. Então, eu deixo claro que a linha de over limite dos pontos do Anthony Towns pra mim tem valor. A linha duplo-duplo também, né, logicamente, bateu nesses dois jogos. E algo também que me agrada, cara, é o fato do Jalen Brunson não estar 100%. Inclusive, ele tem dúvida pra partida aí, tá com o pé meio zoado. Então, a gente pode ver, talvez, um time precisando mais do Towns no ataque. Então eu pegaria o over pontos limite do New York Knicks junto com os pontos do Anthony Towns, considerando também que se você quiser pegar o duplo-duplo, é uma boa opção. Próximo jogo, Detroit Pistons contra a equipe do Golden State Warriors. Cara, lembrando que a equipe do Detroit Pistons jogou ontem, então vem back-to-back. Viajou lá para Washington. Cara, não tem muito o que falar aqui, no sentido de... são duas equipes em momentos opostos. A equipe do Detroit Pistons tem a melhor campanha da Conferência Leste, enquanto a equipe do Golden State Warriors tá na última vaga ali da Conferência Oeste para uma vaga no play-in, cara. E assim, é o que tem, porque sem Jimmy Butler, sem Stephen Curry, é o que sobrou. Só que o que acontece? É muito importante para a equipe do Golden State vencer aqui, porque a equipe do Clippers está com 4 derrotas consecutivas e a equipe do Portland também ainda está sem alguns jogadores, né? Sem o Sheldon Sharpe, por exemplo, e tal. Então é muito importante para a equipe do Golden State somar algumas vitórias para eles conseguirem uma melhor colocação no play-in. Alcançar o Phoenix Suns acho muito difícil, mas eles podem sim conseguir a 8ª colocação. Está completamente aberto, a diferença é de apenas uma vitória. Então, cara, eu vejo a equipe do Golden State, apesar dessas lesões, né, aproveitando o desfalque dos Pistons sem o Cade Cunningham e sem o Isaiah Stewart, que são dois caras da rotação. Cade Cunningham, então, o melhor jogador do time. Enquanto a equipe do Golden State contou com o retorno de Kristaps Porzingis, né, o pivô, que foi envolvido na troca do Atlanta Hawks, que trouxe o Kuminga para os Hawks e foi enviado o Porzingis. O Porzingis voltou a jogar, jogou no último jogo contra o Boston. Então, cara, me agrada pegar um handicap para a equipe do Golden State. Eu acho que a equipe do Golden State pode acabar perdendo, sim, mas como a odd está 2,85, 3,05, cara, dá para esticar, pegar um mais 11,5, mais 12,5 para a equipe do Golden State, fazer uma duplinha. E eu vejo assim, galera, de longe, esse jogo sendo mais over do dia de hoje, cara. Então, eu acho que o over limite tem valor e eu acho que o handicap da equipe do Golden State tem valor. São esses dois palpites aqui que eu faria para este jogo sem operações de jogadores, fechou? Houston Rockets contra a equipe do Atlanta Hawks. Cara, este jogo eu vou te falar que eu fiquei bem surpreso. Eu, como torcedor do Atlanta Hawks, tenho muito medo, porque, cara, a equipe do Atlanta é muito freguesa da equipe de Houston. É bizarro,
assim, até de outras temporadas e tal, a gente sempre sofre pra ganhar de Houston e geralmente a gente perde a maioria dos jogos. Porém, galera, independente disso, falando de apostas, se você for parar pra pensar, a equipe do Atlanta Hawks está com um total de 11 vitórias consecutivas, tá? Eles jogaram dia 18 contra o Dallas, então basicamente ele já viajou pro Texas, eu acho que não vai sofrer tanto desgaste de viagem. Então, assim, cara, quando você pega um time que tá com 11 vitórias em sequência, sem nenhum desfalque, e esse time ainda é azarão, cara, e a equipe de Houston, detalhe, né? Vem de duas derrotas duras para a equipe dos Lakers, duas derrotas que eles chegaram a estar ganhando os jogos em dado momento, entendeu? Então, assim, psicologicamente pode ter sido afetado, mas, cara, independente, cara, 11 vitórias consecutivas para um time que não tem lesão, não dá, pra mim não dá. Eu tenho que pegar o handicap do Atlanta, cara. Questão de método, assim, não tem muito o que falar. As equipes se enfrentaram apenas uma vez na temporada, tá? Hawks e Houston, por serem de divisões diferentes. E assim, cara, não dá pra considerar tanto esse jogo porque o Atlanta tava muito desfalcado, tá? O Jalen Johnson não jogou, entendeu? Então, realmente, assim, foi um jogo que o pivô, o Congo, também não jogou, então não dá muito para considerar. Então, para esse confronto, cara, eu vou pegar o embalo desse momento positivo que tá a equipe de Atlanta. Detalhe, são 11 vitórias consecutivas, a gente não pode ignorar esse fato. E para a equipe do Atlanta, cara, vale muito essa vitória, porque com a derrota ontem do Orlando Magic e com a derrota ontem do Miami Heat, né, Magic perdeu para os Hornets e Heat perdeu para os Lakers, a equipe de Atlanta pode de vez colocar uma vitória à frente para tentar segurar uma vaga direto para os playoffs, que eu vou te falar, cara, nessa altura do campeonato vale bastante. Então vejo a equipe da Atlanta vindo para jogar assim com força máxima, tá? Eu vou pegar aqui então o handicap da equipe do Atlanta Hawks e se quiser um palpite de jogador, cara, eu pegaria o PRA, pontos, rebotes e assistência do Jalen Johnson. Eu acho que é um jogo grande, um jogo que ele precisa de brilhar contra uma excelente equipe que tem um garrafão muito forte com o Alperen Sengun, com o Jabari Smith Jr., então eu pegaria a handicap do Atlanta e o PRA, pontos, rebotes e assistência do Jalen Johnson. Fechou? Vamos para o próximo jogo, Memphis Grizzlies contra a equipe do Boston Celtics. Cara, essa equipe do Memphis Grizzlies que me deu um head foda no último jogo. Eles acabaram ganhando do Denver Nuggets, cara. O resultado pra mim completamente inesperado, que eu não contava com essa vitória do Memphis Grizzlies. E, cara, sabe aquele jogo que tudo dá certo? Pois é, foi o que aconteceu pra equipe do Memphis, cara. O T. Jeremy jogou muito, quase fez um triplo-duplo. Muita bola tripla, caiu. E, assim, a equipe do Denver Nuggets é aquele jogo bem... sei lá, cara, muito dependente do Nikola Jokic. O Jamal Murray fica ali ciscando com a bola, não tem rotação. O banco é muito abaixo, ou seja, se o Jokic sai, entra o Valanciunas, que é um nível bem inferior ao dele, e o time já é acostumado a jogar com o Jokic ali. Então, cara, eu não tô vendo tanto, sei lá, tá faltando alguma coisa nesse Denver Nuggets, tá faltando elenco. Mas falando desse jogo né, do Memphis Grizzlies contra o Boston, cara, assim, a equipe do Boston, cara, com essa lesão do Cade Cunningham, cara, eu acho que a equipe do Boston Celtics vem para tentar amassar todos os jogos possíveis para roubar essa primeira colocação dos Pistons, cara. Tá? A diferença está em 4 jogos, né? 4 vitórias. Tem calendário para isso. E, cara, eu vejo assim a equipe do Boston destruindo a equipe do Memphis. Não tem muito o que falar aqui não. Apesar de assustar essa vitória contra a equipe do Denver Nuggets, eu acho que a equipe do Boston Celtics não vai errar igual errou. Cara, eu acho que o over pontos limite bate, tá? A equipe do Boston Celtics vem de 2 jogos fazendo 120 pontos. Lembrando que Memphis e Boston se enfrentaram 2 vezes. Em ambos os jogos, o Boston fez mais de 120 pontos. Então eu pegarei a linha do over limite. Quando você fala em palpites em jogadores, cara, o que me agrada aqui é Jason Tatum. Por quê? Olha, se a gente for pegar o Tatum desde o retorno da lesão dele, se você for pegar aqui, ele voltou no dia 6 de março, ou seja, 14 dias atrás, nesse mês, e ele jogou 3 jogos jogando 27 minutos. Aí ele não jogou contra a equipe do OKC, e desde então, cara, o técnico, né, aumentou a minutagem dele. Ele tem 3 jogos consecutivos jogando mais de 30 minutos. Então o que a gente pode considerar? Que ele jogue mais de 30 minutos e mesmo em caso de blowout, pode ser que ele ganhe espaço. Por ser um cara que já tá voltando agora, entendeu? Perdeu praticamente a temporada inteira, precisa de ritmo, precisa de ganhar aquela minutagem dentro de quadra. E eu destaco o fato dele estar a 5 jogos consecutivos fazendo 20 pontos ou mais, inclusive fazendo 3 duplos nos últimos 6 jogos.
tá? Dos últimos 6 jogos do Tatum, ele conseguiu fazer a marca de duplo-duplo em 3. 12 rebotes, 14 e 10. Então, eu vejo a linha do PRA, pontos, rebotes e assistências com muito valor aqui, galera. Vejo o Jason Tatum ganhando muito minutagem nesse jogo aqui contra a equipe do Memphis. Então, só para complementar, PRA do Jason Tatum, pontos, rebotes e assistências, eu considero também a vitória da equipe do Boston Celtics. Claro, né, a odd está muito baixa, tá pagando em torno de 1.08, mas aí eu colocaria, então, o over pontos limite, fechou? Vamos pro próximo jogo, Minnesota Timberwolves contra Portland Trail Blazers. Lembrando, galera, entre no meu grupo 100% gratuito do Telegram, muito importante, galera. Não vou gravar vídeo esse fim de semana, não vai ter jeito. Então, se você quiser receber os meus melhores palpites de graça, tá? O grupo 100% de graça, você entra no meu grupo do Telegram 100% gratuito de esportes americanos. O link para você entrar está na descrição ou nos comentários, não perde tempo, fechou? Próximo jogo, Minnesota Timberwolves contra a equipe do Portland Trail Blazers. Eu destaco que a equipe do Minnesota Timberwolves, no mesmo cenário, né, fazendo uma correlação com a equipe do Detroit Pistons, está sem seu principal jogador. O Pistons está sem o Cade Cunningham, o Minnesota Timberwolves está sem o Anthony Edwards e pode ser que perca o Naz Reid, que é um excelente cara para esse confronto também. Cara, confronto duro, confronto da mesma conferência. Só que assim, cara, vamos analisar a tabela da Conferência Oeste. A equipe do Minnesota Timberwolves está querendo ou não numa posição confortável, porém, cara, a equipe do Portland tá, né, nessa briga por uma melhor colocação do play-in, muito disputando aqui com os Clippers e com o Golden State. Então vale muito essa vitória para eles também. Então, cara, é um jogo que promete ser truncado. Quando você fala de desfalques, eu acho que a equipe do Portland chega melhor, porque apesar deles estarem sem o Sheldon Sharpe, eles ainda têm o Dana Divija, Donovan Klinga, Jeremy Grant, Drew Holiday. Então a equipe do Portland é um timaço, um time bem treinado. E eu vejo eles talvez num contexto melhor para estar vencendo esse confronto. E eles estão como azarão, mesmo com o Timberwolves sem o Anthony Edwards. Então, parecido, né, com o jogo do Atlanta de Houston, vou acabar tendo que pegar o handicap do azarão aqui, que é a equipe do Portland, cara. Essa equipe do Minnesota, sem o principal jogador, eu não sei, cara. Eu tô um pouco mais inclinado com a equipe do Portland aqui, tá? E assim, eu sempre gosto de falar isso, que a equipe do Portland é uma das melhores equipes da NBA cobrindo o handicap, tá, galera? Geralmente eles ganham seus jogos, mas quando eles perdem vendendo caro os seus jogos. Você vê aqui, contra os Sixers eles perderam por 6 pontos, contra os Hornets eles perderam por 2 pontos, e contra o Houston eles perderam por 7 pontos. Então eu vejo realmente o handicap do Portland aí com algum valor, beleza? Último jogo da rodada, Denver Nuggets contra a equipe do Toronto Raptors. Lembrando que todos esses palpites você consegue fazer através da Bravo Bet, que é a nossa casa de aposta parceira. Inclusive a odd 5, galera, que eu vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá? Só arrastar dos comentários, você vai ter o link pronto para pegar, é através da Bravo. Então você consegue criar sua conta e basicamente também você consegue pegar o bilhete, beleza? Então, galera, Denver Nuggets contra o Toronto Raptors, vamos falar desse jogo. E antes, não posso deixar de falar, galera, o grupo VIP tá rolando, tá? Estamos operando na NBB, Euroliga, Hockey, Liga da NHL, tá? Tá rolando também o ATP de Miami, tá? Do tênis. Tá rolando o March Madness, que é o maior torneio universitário de basquete norte-americano, que a forra é muito boa, porque a gente já trabalhou a temporada inteira, então a gente conhece os times para trabalhar nos playoffs, é torneio de mata-mata, então você ganhou, você avança, você perdeu, tá eliminado, então todo jogo os times vão assim, para tentar ganhar até o último instante, e essa atividade aumenta muito. O link do grupo VIP para você adquirir tá aqui na descrição ou nos comentários, tá, galera? Denver Nuggets e Toronto Raptors, vamos falar desse jogo. Cara, a equipe do Denver Nuggets vem de um jogo péssimo contra a equipe do Memphis Grizzlies, que está fazendo uma das piores campanhas da NBA. A equipe do Denver Nuggets tem o Jokic e o Jamal Murray, que são dois caras de extrema qualidade. Mas, cara, essa equipe do Toronto Raptors, eu continuo a dizer, cara, é uma das equipes mais subestimadas da NBA. Eles têm capacidade, sim, para ganhar de qualquer equipe. Estão com 3 vitórias consecutivas contra bons times. Tão completos, né? A equipe do Denver Nuggets ainda assim tá sem o Peyton Watson e o Aaron Gordon, 2 caras da rotação. Então, cara, quando você me dá essa odd 3 para a equipe do Toronto Raptors, cara, eu não sei se eu concordo muito, tá, cara? Eu tô bem inclinado para zebra. Eu acho que a equipe do Toronto Raptors tem um momento melhor, tá? Inclusive, os 2 jogos que teve na temporada foram 2 vitórias da equipe do Denver Nuggets, mas foi uma diferença muito mínima, cara. A equipe dos Nuggets ganhou por 3 e por 4 pontos nesses 2 jogos. Então, cara, a equipe do Toronto Raptors está mais completa fisicamente, tem um garrafão muito forte para lidar com o Jokic ali, com o Scott Barnes, Jacob Poeltl, os caras da rotação que vem do banco ali, Trayce Jackson Davis. Então, cara, eu vejo a equipe do Toronto Raptors
atacando essa equipe do Denver Nuggets. Tem material para isso, R.J. Barrett, Emmanuel Quickley, Brandon Ingram. Então eu pegaria o handicap da equipe do Toronto Raptors e eu acho que vale o troco do pão no Vitória também, cara. Principalmente essa derrota do Memphis aqui não desceu bem para mim, não. Acho que a equipe do Denver tá... Não sei, cara. É muito dependente do Jokic. É uma parada bizarra. Inclusive, algo que prejudicou muito eles foi o número de faltas, cara. Muita falta que a equipe do Nuggets fez. A equipe do Toronto Raptors é uma equipe que é malandra nesse sentido e pode ser, sim, que atrapalhe aí, frustre os sonhos da equipe do Denver Nuggets. Fechou, galera? Esses foram os nossos palpites de hoje. Tamo junto, forte abraço. Vamos que vamos pra rodada de hoje. Valeu!